Está no ar o Bastidores do Poder, hoje quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019. Aqui comigo, mais uma vez, Zezé de Lima. Boa tarde, Zezé. Muito boa tarde, Marcão. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. Simbora, povo. E Rose Guglielminetti. Boa tarde, Rose. Boa tarde. E hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios o delegado-chefe da Polícia Federal aqui em Campinas, o doutor Edson Geraldo de Souza. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Eu que agradeço a honra do convite aqui de vocês para que a gente possa expor o nosso trabalho. Vamos começar então com a Rose, vai fazer a primeira pergunta, ou a Zezé? Quem quer fazer? Pode ser a Zezé? Então vamos com a Zezé. Bom, a gente tem visto a Polícia Federal em outras regiões do país trabalhando bastante com corrupção, grandes operações e políticos sendo presos. Aqui, na região de Campinas, qual é o foco da atuação da Polícia Federal? É droga, é corrupção, é evasão fiscal? Por onde caminha? Zezé, nós temos aí duas vertentes de trabalho na Polícia Federal. Uma que é a vertente dos crimes violentos praticados por grupos violentos urbanos, que aí envolve tráfico de armas, tráfico de drogas, roubos, né? E nós temos aí uma outra vertente que é a corrupção. Desde março, nós começamos uma reestruturação da Delegacia de Polícia Federal de Campinas e nós investimos ali na unidade de inteligência que é responsável por essas grandes operações. Então, nós evoluímos, separamos e selecionamos aqueles casos que são realmente mais urgentes de serem tratados pelos órgãos policiais. Então, nós teremos, com o decorrer do tempo, uma evolução e uma massificação desse tipo de trabalho também na nossa região. Nós investimos bastante, colocamos mais delegados nessa área de corrupção e criamos uma nova estrutura, tanto na Delegacia de Campinas quanto no aeroporto de Campinas. Agora nós temos duas unidades de inteligência funcionando nesses dois focos, tráfico de drogas e também na corrupção. Vamos lá. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Em relação à equipe, né? Vocês têm equipe suficiente para poder fazer esse trabalho de combate à corrupção? Porque o trabalho de combate à corrupção geralmente exige uma equipe primeiro capacitada, disponível para poder fazer essa investigação. Vocês têm aqui em Campinas? Rose, a circunscrição da Delegacia de Campinas envolve 4,5 milhões de pessoas. São 60 cidades para uma única unidade. É impossível fazer frente a essa demanda, a esse espaço demográfico com a equipe que nós temos. Então, o que nós estamos investindo? Em inteligência artificial, em equipamentos e treinamento e especialização desses policiais que estão envolvidos nesse tipo de investigação. Como nós estamos evoluindo, nós estamos fazendo grandes parcerias, aí nós temos a Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda, a CGU e até o Ministério Público Federal e a própria Justiça, para que nós possamos, através dessa sinergia, desse conjunto de pessoas, de órgãos diferentes, apresentar um resultado que Campinas mereça. A Delegacia de Campinas é uma das maiores delegacias da Polícia Federal, maior do interior do Brasil, não é só de São Paulo. Ela supera, inclusive, unidades que estão nas capitais, entendeu? Então, ela realmente tem condições de apresentar resultados melhores e fortes aí nos próximos meses e, quem sabe, em 2020 a gente já tenha esse resultado solicitado. Bom, pode falar, Zezé. Desculpa. Imagina. A gente tem aqui o aeroporto de Viracopos, um dos principais aeroportos do país, acho que em carga ali... Primeiro, né? Congonhas ali, aliás, Cumbica próximo. Quais os tipos de preocupação que um aeroporto desse tamanho traz para a Polícia Federal? Sim. Zezé, não é só um dos maiores aeroportos do Brasil, mas é um dos mais importantes do mundo. Ele foi eleito aí em prêmios internacionais e está entre os top 10, né, de aeroportos do mundo, de satisfação dos usuários e realmente de carga também está entre um dos grandes aeroportos do mundo. Circulam por ali por ano 10 milhões de passageiros. Nós acreditamos que esse número vai aumentar aí conforme as coisas melhorem, de 11 a 12 milhões aí nos próximos tempos. Qual que é o principal problema? Tráfico de pessoas
e tráfico de drogas. É o que mais circula por esse tipo de aeroporto com essa movimentação internacional. E, em razão disso, os riscos decorrentes dessa sua proeminência no mundo dos aeroportos, os riscos que podem apresentar, como, por exemplo, esses roubos, né, que nós tivemos no último dia 17 de outubro. Então, somado a uma movimentação de 10 milhões de pessoas, somado ao aspecto de transporte de valores e cargas, e somado às conexões europeias e americanas que saem a partir do aeroporto, toda a preocupação que pode decorrer dessas relações internacionais de movimentação é trazida para a Polícia Federal, que é responsável pela Polícia Aeroportuária. Tem um documentário, que não sei se vocês assistiram, que eu adoro, que é sobre aeroportos, né? E os crimes, e o povo que carrega droga, que faz tudo isso. Então, você percebe que existem alguns aspectos muito comuns nas pessoas que transportam as drogas, né? Então, quando uma pessoa chega transportando, sendo a mula lá do transporte, o policial ele já sabe, ele já tem uma noção que aquela pessoa apresenta algumas características de um traficante? Sim, Rose, essa é uma pergunta bem própria e é bem típica do trabalho que se desenvolve no aeroporto. Qualquer pessoa que vá viajar ou a negócios ou então vá viajar a turismo, a pessoa se prepara com uma certa antecedência, ela tira o passaporte com antecedência, então ela tem já preparativos que ela chega ali e você percebe que aquela pessoa está preparada para viajar. Até a aquisição da passagem é com antecedência. E quando nós verificamos as chamadas mulas, né, que são os transportadores de droga, eles saem completamente do perfil desse turista ou dessa pessoa que está viajando a negócio. Então, isso realmente é evidente no trabalho de polícia. Esse sair do perfil é o quê, por exemplo? Ele tira o passaporte em cima da hora, ele fica nervoso? Qual que é o aspecto? Só para a gente, quem está nos assistindo, eu ia perguntar para poder entender mais ou menos. Dá para perceber a pessoa suando frio, assim, nervosa? Sim, existe, por exemplo, nós tivemos o caso da venezuelana que morreu, né, alguns meses atrás, e ela estava transportando aí droga no corpo, engolida. Então, existem determinados aspectos nessas pessoas que os policiais, os funcionários do aeroporto são treinados para perceber. Inclusive, nós ministramos esses treinamentos a eles para que haja essa detecção desses determinados sinais e, inclusive, para evitar tráfico de pessoas, que também ocorre. Que é quando a pessoa está acompanhada de uma outra pessoa, que se você sente o desconforto do acompanhante. Então, todos esses sinais para as pessoas que trabalham no aeroporto há anos são evidentes e são fáceis de ser detectados. Eu sei que você gostaria de me perguntar, Rose, quais são. Né? E aí, isso faz parte do nosso know-how como policial e a gente evita difundir, até porque as pessoas tentarão dissimular aqueles sinais que nós estamos acostumados a detectar. Tráfico humano, quais são o tipo, é mais criança, mais adultos? Qual que é o que prevalece? Esse é um dos assuntos mais graves e mais sérios que a sociedade talvez ignore e que talvez aqui em Campinas se ignore também, né? Na verdade, não tem um perfil único, mas normalmente são mulheres ou pessoas jovens de qualquer sexo, né? Normalmente está envolvido com a exploração sexual em outros países. Europa, Itália, Espanha. Na verdade, principalmente aí Portugal, para a saída do Brasil, né, nós temos Portugal e França. Mas não quer dizer que se limite a isso. Vai ficar lá, né? Sim, então aqui é um aeroporto, veja, com 10 milhões de pessoas. É um aeroporto grande, é um aeroporto que realmente tem esse tipo de coisa. E, inclusive, alguns dos casos que nós pegamos de tráfico de drogas, a informação veio de operadores ali do aeroporto em que desconfiaram da postura da pessoa e, na verdade, eles até achavam que era tráfico de pessoas e depois foi descobrir que o perfil era de tráfico de drogas. Quantos casos de tráfico de pessoas a gente teve esse ano em Viracopos? Esse ano, em Viracopos não, porque nós detectamos e trabalhamos com isso antes de chegar ali a Viracopos, né? Mas nós tivemos o caso, o mais recente, foi aqui no bairro Itatinga, em que nós tivemos crianças, jovens, adolescentes, menores, 4 menores que foram identificados dentro de uma casa aqui no bairro Itatinga, que tinham sido trazidos de fora, haviam de outro estado para cá, do estado do norte, para serem exploradas sexualmente aqui e eram mantidas. E esse hub era feito pelo aeroporto, né? Então nós tivemos êxito aí na prisão, inclusive, das pessoas que mantinham esses adolescentes em exploração sexual aqui no bairro Itatinga, bem próximo aqui ao centro da cidade. Bom, só perguntar sobre o tráfico de drogas, mais uma pergunta, porque a tecnologia ajuda como, né? Quais são, a gente sabe que tem o raio-x no aeroporto de Viracopos, né? Que tem esse tipo de tecnologia.
Todo mundo que já fez alguma viagem, né, de avião, já passou por um aeroporto, sabe mais ou menos como funciona essa dinâmica. Mas tem outros poderios aí tecnológicos da Polícia Federal para chegar a esse tráfico de drogas? Isso tem alguma mudança, né? Porque a Rose falou das mulas, né? A gente lembra que antigamente, assim, há uns 2, 3 anos atrás, era aquele esquema da pessoa engolir a droga, né, e viajar com a droga dentro do corpo. Agora tem um outro esquema, os traficantes internacionais estão usando de outros meios para traficar essa droga para o exterior? Marco, a situação é a mesma desde sempre. Ou a pessoa está com a droga engolida, ou a pessoa está com a droga amarrada ao corpo, com esparadrapos, como se a pessoa tivesse um volume um pouco maior de corpo, ou a droga está escondida nos seus objetos pessoais ou mala. Para cada uma dessas hipóteses, nós temos aí o treinamento, o know-how, distribuído entre vários operadores, não só entre os policiais, mas também a Receita Federal. Tem, sim, o espectrômetro de massa, né, o raio-x, para identificar. Então, tem o equipamento, mas nós também temos o treinamento dos policiais para esse aspecto. Não mudou nada, só mudou o transporte, né? O que se faz por ônibus, carros, também se faz por avião. É claro que, para transportar por avião, essas pessoas tomam alguns cuidados mais delicados, mas que não passam a investigação. Esse ano nós estamos com 160 quilos de cocaína já apreendidos no aeroporto de Viracopos. 160 quilos de material com 85% de pureza. Por quê? Porque como é caro o transporte, então essa droga tem que ser a mais pura possível para que chegue na Europa e que seja multiplicada, transformada e assim por diante. Então, são 160 quilos de cocaína praticamente pura. Então, e com 40 pessoas presas. Droga. Isso. A maior parte da droga foi apreendida no corpo ou engolida, mas também apreendemos muita droga aí nas malas escondidas nas partes metálicas, em fundos falsos, em roupas e assim por diante. Os métodos de transporte são os mais variáveis e os mais criativos possíveis, mas não passa na inspeção. Então, nós temos esse número elevado por isso. Vai lá, Zezé. Bom, gente, nós vimos aí a semana passada que teve aquele roubo. A Viracopos? Não? Que foi de joias, 1 bilhão de euros. Foi o ano passado. Não foi o ano passado, não. Envolvendo aquele... Não aqui no Brasil, foi na Europa. Tá. Não, desculpa, tô achando que foi aqui no Brasil. Eu me senti assim, falei, nossa, eu que achava que essas coisas só acontecessem aqui. Mas foi num aeroporto. Enfim, levaram 1 bilhão de euros em joias. E aí eu me lembrei que a gente tem aqui, vez ou outra, um grande roubo acontecendo, Viracopos sempre na fita, né? O que mudou em relação a roubos que nós já vimos em relação a esse último? Sim, quando os bandidos... assim, foi um fracasso aquele roubo, né? E a gente sempre via, assim, os caras pegam, fogem em 1 minuto, já sumiram. Zezé, as forças de segurança pública reagiram muito bem. Como a investigação corre sob sigilo, muitos profissionais da imprensa nos procuraram para obter informações e nós não temos como dar nesse momento, né? Mas aqui aproveito a oportunidade, é a primeira vez que eu me manifesto publicamente sobre esse roubo. Aí eu faço aqui com o pessoal do Bastidores do Poder. Na verdade, o pessoal tem sido muito bem treinado e tem sido dada muita atenção a essa questão da segurança do aeroporto de Viracopos. Eu vi muitas críticas, li também muitas críticas, mas a verdade é que é impossível você ter uma estrutura capaz de fazer frente ao armamento que foi utilizado, aos carros que foram utilizados, né? Eram carros blindados com armamento, com fuzis e com metralhadoras .50. Isso é para derrubar helicóptero e avião. Você não tem. Agora, como é que eu vou preparar uma força de resposta imediata para uma força dessa? Eu teria que pôr tanques de guerra na rua para fazer esse confronto. Perfeito? E a quantidade de armas e treinamento que eles investiram no planejamento desse roubo, não haveria um custo muito alto para se criar uma estrutura, um bunker. Eu precisaria de um bunker no aeroporto para impedir isso. No entanto, medida simples, uma das medidas mais simples onde começou a degringolar aquele roubo foi o estilhaçador de pneus. Nós vimos. Nós vimos na hora aqui. É uma coisa simples, então inteligente e simples.
Aí o pessoal começou com várias sugestões, que nós deveríamos colocar o pino de aço, né, que é aquele pino que sobe, tal. Não adianta, porque eu teria que colocar o pino em toda a cerca do aeroporto, né? Porque se eu colocar no pino e o cara entrar pela cerca. Então, eu vou construir um muro em volta do aeroporto. Vamos construir valas, vamos construir trincheiras. Então, as pessoas têm que saber que isso acontece não só no aeroporto de Viracopos, mas também em muitos. Logo no dia seguinte aconteceu no Rio de Janeiro. Foi. Né? E no Rio de Janeiro tiveram êxito. E na Europa também ocorre. E nos Estados Unidos tem roubos a bancos com frequência. Então, no mundo inteiro, esse tipo de assalto com equipamentos pesados ocorrem. A resposta da Força de Segurança Pública de Campinas foi muito rápida e foi muito eficiente. Primeiro que o primeiro momento ali de confronto foram com os vigilantes. Já houve prejuízo. Eles perderam os equipamentos deles de fuga. Não tinham mais condições de levar os malotes desejados. Reduziram aí a 10% do que eles pretendiam de malotes. Tiveram que sair num carro improvisado e aí deram de frente um confronto ali já com a Polícia Militar dentro do aeroporto. A Polícia Federal respondeu em 8 minutos ao chamado e identificação das informações. Logo depois tivemos outro confronto com a Guarda Civil e também novamente com a Polícia Militar, o GAT. E aí foi se expandindo aquela situação. Para você ter uma ideia, eu estava na viatura tentando me deslocar para o aeroporto, já havia o congestionamento. Nós tivemos que descer da viatura, eu juntamente com outro policial, e nós íamos batendo de vidro em vidro dos carros para que eles abrissem espaço para que a gente pudesse passar com a viatura. Eu corri 4 quilômetros naquele dia na rodovia Santos Dumont tentando abrir caminho. Então, havia toda uma preparação da parte deles, mas a resposta foi 4 horas depois, estava totalmente debelada. 10 horas depois, nós estávamos encerrando os trabalhos dentro do 4º andar da Polícia Federal. Doutor, o senhor chegou a participar, né, durante a sua carreira aí, de missões na Amazônia, né? A gente tem hoje esse assunto sobre o desmatamento, né? A gente vem debatendo muito. Como que a Polícia Federal, nessas regiões, né, principalmente da Amazônia, ela se organiza para tentar evitar o desmatamento, evitar essas queimadas criminosas? Sim. O assunto Amazônia é um assunto muito complexo, né? E o combate ao crime organizado dentro da Amazônia é mais complexo ainda. Durante muitos anos, nós mantivemos uma operação permanente chamada Operação Arco de Fogo, né? Em que havia fiscalização numa força conjunta com a Força Nacional, com o IBAMA, com o ICMBio e a Polícia Federal, em que nós íamos em loco, né? Lugar por lugar, madeireira por madeireira, plano de manejo por plano de manejo, fiscalizar o que era feito. Houve sim uma redução na época de 2008 a 2012 com esse trabalho, mas ele era insuficiente porque ele demandava um esforço muito grande para fiscalizar a área geográfica da Amazônia e, na verdade, o que realmente sustenta o crime organizado em relação à Amazônia são os esquentamentos. O que é o esquentamento? O esquentamento eu tenho uma madeireira, aí eu, por meio de madeireiras fantasmas, eu vou criando créditos de madeira, como se eu tivesse tirado de planos de manejo, e isso não existe, mas é colocado o crédito dentro do sistema do IBAMA, e aí eu faço com que entre por meio desse crédito a madeira ilegal, retirada de lugares ilegais. Então, quando você faz a fiscalização, você encontra a madeira, você encontra a referência geográfica da sua extração, mas você vai precisar ir lá dentro da Amazônia para conferir se aquilo foi retirado ou não. Então, e quem compra essa madeira? É a Europa? É veja, o Brasil? Sim. Aqui, ao ano passado, teve uma grande operação da Polícia Federal em Bauru, em que foi apreendida a maior carga de madeira ilegal da Amazônia aqui no estado de São Paulo. Então, às vezes, Zezé, você pode até estar com uma madeira certificada. Olha, essa madeira aqui eu comprei, está certificada. Mas a pessoa que comprou pode não saber que a madeira não é certificada de verdade e ela vem de uma proveniência de um lugar ilegal. Isso é possível porque existe a corrupção junto com os funcionários do órgão público. Não necessariamente, Rose. Não precisa, às vezes, do servidor interno de qualquer órgão de fiscalização. Isso ocorre lá na ponta, lá na fiscalização. Então, ali você realmente tem. Tudo que eu estou falando para vocês é da experiência enquanto estive na Amazônia. Então, o que você tem é realmente um problema na fiscalização. Agora, vocês têm que imaginar como que eu fiscalizo
cada árvore da Amazônia. Como que eu impeço que uma árvore aqui seja derrubada enquanto eu estou a 500 metros dali? Então, tem lugares que não dá para chegar. Então, quando nós sobrevoávamos a Amazônia, através dos pontos detectados pelo satélite, ou de avião, ou de helicóptero, você identifica um local de extração, aí você plota ele, fala assim, na latitude tal, longitude tal, tem um ponto de extração começando, uma brocagem começando. Só que para você chegar ali, de carro, você leva uns 4 ou 5 dias. Nossa, Deus. Entendeu? Meu. Então... E às vezes pode chegar lá e não tem mais ninguém. Exatamente, que é o que Porque acontece. eles fazem muito rápido. Eles vêm, fazem. Se perceberem que não há fiscalização, ou os pontos de fiscalização são cercados, aí eles vão fazendo a brocagem grande. Qual que é o problema da Amazônia? Isso poucas pessoas sabem. Debaixo da Amazônia, debaixo daquela vegetação, é areia. É um grande areal. Então, quando você desmata, o que você tem é areia. Você não consegue replantar a Amazônia, entendeu? Sim. Então, você não consegue, a partir do momento que há uma brocagem grande, essa questão é complexa. Pior do que a gente pensa. Então, agora, existe o Arco de Fogo, né? Que é a região sul da Amazônia e a região leste, onde tem uma pressão maior. Mas aí você está pensando o seguinte, você está falando assim, mas será que é só o móvel de madeira que é o problema da Amazônia? Será que é só a madeira que eu uso na construção? Não. Você tem o ferro gusa, que é utilizado na indústria automobilística, e para fazer ferro gusa você precisa de carvão, e a Amazônia produz o melhor ferro gusa do mundo, para vocês terem uma ideia. Então, nós temos a indústria automobilística, nós temos aí a sobrevivência do povo que está lá. Ninguém acredite, como eu digo com um amigo, isso não é técnico, é uma conversa de bastidores que eu tive já com amigos. Falei, Edson, o pessoal não vai viver ali no meio de artesanato. Então, eles precisam da sobrevivência. Então, tem as reservas extrativistas. Então, nós temos problemas sociais, econômicos, ocupacional ali. E nós temos também o crime organizado atuando. Por quê? Porque além do aspecto da Amazônia, da madeira, além do aspecto da devastação, além do aspecto de todas as demandas, nós temos ainda uma fonte de riqueza mineral na Amazônia, que é o subsolo dela. Então, senhores, é um problema difícil. Complexo, é um problema... Muitos interesses. Isso, muitos interesses, muita riqueza. Então, eu vejo esses debates, e aqui eu me reservo a me restringir a isso, eu vejo esses debates e eu vejo que as pessoas não têm consciência realmente do que é a Amazônia e da complexidade que é o tema Amazônia, né? As queimadas já ocorrem há muitos anos, nessa época de julho, agosto, porque é a época do plantio, e aí nós temos o pessoal da agropecuária ainda, né? Então, por exemplo, quando você tem uma propriedade aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que nós temos na região da Mata Atlântica. Então, a área de preservação permanente é de 20% da sua propriedade, certo? Se você estiver na Amazônia, a área de preservação permanente não explorável por meio de agricultura tal, é de 80%. Então, isso causa também os conflitos. Quando eu estive lá, o pessoal reclamava muito, mas eu vou fazer o quê? Eu vou sobreviver do quê? Eu vou alimentar como? Meu filho está indo para Manaus, meu filho está indo para São Paulo, eu não tenho como sustentar tal. Então, existe o aspecto social de ocupação, existe o aspecto econômico de exploração e existe o crime organizado. Tá certo. Eu queria agradecer a presença do delegado-chefe da Polícia Federal de Campinas, o doutor Edson Geraldo de Souza, aqui no Bastidores do Poder. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado.